Fala galera, estreia brasileira, vamos falar sobre o jogo taticamente, né? Mas me decepcionou um pouco também animicamente, né? A entrega dos jogadores, a apatia, principalmente nos primeiros minutos. O Marrocos se sobressaindo de uma maneira, né? Ganhando duelos, ganhando segunda bola, ganhando divididas. Enfim, o Brasil demora muito a entrar no jogo e mesmo assim, quando consegue um pouco de respiro, né? Toma o gol, mas a parte tática muito além, né? A parte técnica também muito além. E aí a gente começa a ir pelas escolhas do Ancelotti, que escolheu o Ibañez de lateral e o Paquetá para jogar no meio. O Igor Thiago de 9 lá também não era uma escolha que eu faria diante dos jogadores que ele tem. Então o time ficou meio arrastado, né? Com meio de campo com Casemiro, Bruno Guimarães e o Paquetá, Rafinha, Vini Júnior e o Igor Thiago. Não funcionou. Principalmente o Igor Thiago não conseguiu segurar essa bola lá no ataque, como o Ancelotti imaginou, nesse duelo entre os zagueiros. O Paquetá não conseguiu ser um elo de ligação entre meio e ataque. E aí, principalmente essa trinca de meio aqui. O jogo se decide no meio, galera. Né? Vini Júnior e Rafinha pouco participam dessa construção aqui no meio, são jogadores de lado de campo. Os laterais do Brasil não são laterais fracos, então estoura o jogo no meio-campo, né? E aí o Casemiro tava muito abaixo, o Paquetá muito abaixo, perdido nos primeiros minutos, né? E acho que no jogo inteiro também, depois ele melhora um pouquinho, mas muito longe ainda de ser o cara que vai carregar essa engrenagem. E o Bruno Guimarães correndo sozinho no meio, né? Mas também não é um jogador capaz de fazer a engrenagem funcionar sozinha, né? Então o Ancelotti vai ter que rever esse jogo por dentro aqui, né? Principalmente para quando a gente enfrentar adversários mais fortes. Depois as trocas dele, né, acho que também foram meio confusas, não melhoraram muito, né? Entrou o Matheus Cunha, que entrou bem, entrou brigando tecnicamente, mas a função do campo nele a gente não consegue entender se o Ancelotti quer que ele seja meia, que ele seja atacante, que ele fecha pelo lado. Tá meio atribulado ainda, né? E o Endrick tem que jogar, né? O Endrick tem que jogar já fazendo uma análise para futuro, né? Eu acho que o Danilo do Botafogo tem que jogar, eu faria um meio com Casimiro, Danilo e Bruno Guimarães, um 4-1-4-1, digamos assim. E aí tu teria que ter o Endrick lá na frente, Vini Júnior e Rafinha, ou Luiz Henrique aqui, né? Eu acho que aí fica um time um pouco mais equilibrado, mas fazendo com que Rafinha e Vini Júnior participem um pouco mais, né, desse jogo por dentro aqui também para ajudar, já que o Brasil não tem um construtor, não tem um 10 nas laterais. Eu acho que o Danilo tem que jogar, né? O Ibañez é um cara ok, né? Mas o Danilo ainda mesmo pela idade, mesmo pelo fator físico, acho que ainda tá acima. Na lateral esquerda não tem muito o que fazer também, ou é um ou é outro. Mas é isso, né? O Brasil precisa melhorar muito para segmento, precisa crescer muito taticamente e principalmente o Ancelotti vai ter que usar, vai ter que conseguir encontrar esse meio rápido, porque é aqui que se decide o jogo. O coração do time tá no meio-campo e precisa ter o Endrick, achar uma maneira pro Endrick tá lá na frente de 9 ou num dos corredores pro Vini Júnior ser o cara da frente que o Ancelotti gosta também de deixar ele solto. Enfim,